Vou agora dar aqui início a esta entrada, com aqui a ajuda da Isa e da Raquel, são as meninas da Made in Dreams, e o motor aqui deste evento fantástico, que são a Isa e a Raquel. Olá, bem-vindas. Boa tarde. Obrigada. Aqui no teu cantinho. Pois é, Ana, é isso. Vamos pedir às pessoas para estarem connosco durante os 4 sábados, ou melhor, os 3 que se seguem. Vamos ter connosco vários fornecedores aqui ligados à área dos casamentos para ajudar os noivos a organizar o seu casamento. Se tiverem questões, vão colocando nos comentários, sejam à vontade, falem connosco. Se não estiverem a ouvir bem ou se a imagem não estiver boa, avisem-nos nos comentários também. Se alguém nos pudesse dar feedback, também era interessante. Alguém nos pode dizer que está aí, que está a ouvir, que está tudo ok, podemos continuar. Ou já nos está a ver. Obrigada por termos a oportunidade de estar aqui hoje, enquanto Made in Dreams. Obrigada por seres a apresentadora deste dia, Ana. Ai, obrigada. Hoje vamos receber ainda mais 4 pessoas para falarem sobre a organização do casamento. Vamos ainda falar sobre cerimónias simbólicas com a Filipa, o streaming de cerimónias, o espaço para o casamento e a gestão da relação na organização do casamento com a Margarida. Vamos estar aqui até às 6 da tarde, portanto acompanhem-nos porque vão ser 2 horas cheias de boa informação e de dicas bastante importantes para quem está a começar esta saga de organizar o seu casamento. Já temos aqui feedback que estamos a ouvir, portanto se calhar podemos começar oficialmente. Muito bem, vamos começar aqui já de entrada com uma empresa top na área dos casamentos, que são a Isa e a Raquel, fazem parte da empresa Made in Dreams. O contacto está a passar aqui no nosso rodapé. Tirem os contactos, que vai ser muito útil. Pois então, vamos lá então começar a desvendar quem são as Made in Dreams. Ora bem, as Made in Dreams, portanto, como tu já disseste e muito bem, sou eu e a Isa. Nós decidimos fundar uma empresa de organização de eventos completamente especializada em casamentos e batizados, embora nós também façamos outro tipo de eventos, desde que sob consulta com algum tamanho, por assim dizer. Nós temos uma coisa que nos distingue um bocadinho de boa parte das empresas, que é nós só nos focamos e só fazemos organização. Ou seja, nós não temos qualquer tipo de produção própria. Isto porque queremos ser mesmo focadas e mesmo especializadas naquilo que fazemos, e aquilo que fazemos queremos fazê-lo mesmo bem. Por isso, a Made in Dreams é essencialmente uma empresa planner. Fazemos toda aquela parte logística de organização, contratação de fornecedores, pesquisa, aquelas partes mais chatas, para que os nossos clientes não tenham que o fazer. Muito bem, é aqui uma realização de sonhos, no fundo, a vossa identificação. Portanto, somos wedding planners. Então, e o que é que nós fazemos? Eu também já me estou a incluir. Porque eu acho muita piada a isto. Pronto, o que é que nós fazemos como wedding planners? Ou então, o que é que faz um wedding planner e o que é que fazemos nós, eu e a Raquel, enquanto Made in Dreams? Nós tratamos, como a Raquel já estava aqui a levantar a ponta do véu, nós tratamos de toda a parte logística do casamento. Nós tratamos da pesquisa e contratação de fornecedores, nós negociamos contratos, já estamos habituadas a vê-los, como costumamos dizer aos noivos, e hoje focando muito nesta questão dos casamentos, que faz todo o sentido, que já é o nosso foco no dia-a-dia e que hoje aqui neste evento faz todo o sentido. Os noivos normalmente estão a casar pela primeira vez, a grande generalidade das vezes, e é normal que não estejam familiarizados com os contratos, com os processos, e portanto a ideia é que, para eles poderem usufruir do noivado, nós tratemos de toda essa parte e elucidemos, quando vemos um contrato de um fornecedor, se é aquilo que costumamos habitualmente ver, ou se há ali alguma coisa fora de normal e que seja melhor questionarmos. Vamos ajudá-los
a selecionar os melhores fornecedores, face àquilo que eles pretendem. É uma pesquisa totalmente personalizada para aqueles noivos, ou seja, nós não temos pacotes, nós vamos à procura dos fornecedores em função daquilo que aqueles noivos com quem estamos a falar no momento pretendem. Depois, vamos negociar, nós temos alguma percepção do que é que os fornecedores podem ou não incluir em cada um dos serviços e, portanto, conseguimos aqui ter alguma flexibilidade para a negociação. Vamos ajudá-los a definir um orçamento e a manter-se dentro dele. Nós somos um pouco chatas com esta questão, mas gostamos muito que o casamento não seja um peso na vida dos noivos. Nós queremos que no pós-casamento continue tudo a correr bem e, portanto, achamos que é relevante que eles definam um orçamento e que se mantenham e que o cumpram até ao final. Depois, estamos a ter ideias, já vimos muita coisa, estamos sempre a procurar coisas novas e, portanto, ajudamos aqui também um pouco na parte criativa. Também é muito importante. Fazemos o planeamento do dia, ajudamos na gestão de convidados, ajudamos também a gerir expectativas do que é que eles podem esperar daquele dia, do que é esperado dos fornecedores, fazemos toda a coordenação dos fornecedores, estamos com eles no dia para garantir que corre tudo como planeado. E a ideia é que poupa aqui algumas horas de trabalho e algum stress aos casais. Depois, gostamos também muito, já agora incluo já aqui este tema de planos B. Era isso mesmo, íamos entrar agora, e se alguma destes momentos não correr como planeado? Okay. Então, assim, não conseguimos antecipar tudo, não é verdade? Claro. E damos também sempre essa indicação. Mas o objetivo é que, se algo não correr como planeado, ou seja, anteciparmos algumas coisas que possam não correr tão bem, ou seja, se estiver a chover, e se um carro tiver um furo, e se um fornecedor estiver doente, fazemos todos esses ICs que são mais previsíveis e temos um plano B para caso estas coisas aconteçam. A ideia é que nem tudo pode correr como planeado, mas se alguma coisa não correr como estava planeado, pelo menos que os noivos não deem por nada. É o nosso plano. Mas agora temos tido aqui, desde o ano passado até agora, o desafio muito grande, não é? Que nos obrigou a ter aqui outros planos B, que tem a ver com a pandemia. E isto realmente obriga-nos a ter aqui um plano B, um plano C, um plano D. É verdade. Sim. E é por isso também que nestas alturas de pandemia o nosso, ou seja, aquilo que nós fazemos acaba por fazer sentido, porque a questão é que quando se tem alguém profissional dentro desta área, acaba por se ter uma pessoa que tem boas relações com os fornecedores, e, portanto, facilita bastante toda a logística envolvida, se for preciso adiar, ou, aliás, temos visto muito, não é? Desde o ano passado para este ano e agora estamos a ver novamente este ano já para o ano que vem. E havendo uma pessoa dentro do mercado que está habituada a agilizar toda esta logística, acaba por facilitar um bocadinho o processo inerente a estas novas situações da pandemia. Para além disso, também faz parte da nossa função estarmos a par das leis, ou seja, falando de mim e da Isa, nós estamos sempre ali a ver quando é que os decretos mudam, quando é que não mudam, claro, para conseguirmos também dar aos nossos clientes um feedback, porque sabemos que nesta fase estão tanto os noivos como os fornecedores estão numa fase um bocadinho mais nervosa, que é natural, e então nós estamos sempre ali a tentar dar informação da fonte. Isso é muito importante, que a informação venha diretamente da fonte. E para além disso, como também já por norma, os planners já têm uma relação com os fornecedores, também já sabem como é que os determinados fornecedores poderão reagir ou não por causa da questão dos adiamentos e por causa da questão de eventuais cancelamentos, que felizmente tem havido mais adiamentos do que cancelamentos, mas felizmente mas é efetivamente ou seja, acaba por ser um ponto de interligação entre os noivos ou as noivas e os fornecedores, o que também evita deslocações desnecessárias de ambas as partes, não é? Hoje em dia, felizmente, também temos o online que facilita muito esta situação e evita contactos físicos, que hoje em dia é tão importante para e a quantidade.
não é? A quantidade de contactos. Vocês, por exemplo, são um interlocutor que conseguem fazer a junção de toda a informação, enquanto que não existindo, os noivos têm que falar com o restaurante, têm que falar com a igreja, têm que falar com as flores, têm que falar... E vocês conseguem reunir, digamos, a informação toda e conseguem centralizá-la e passar, digamos, toda a informação aos noivos e eles ficarem muito mais tranquilos, não é? Com uma situação destas. Isso é o que nós mais gostamos, é de noivos tranquilos. Exatamente. Noivos tranquilos, zen, tudo feito com muita tranquilidade. Pois muito bem. Então, meninas, eu andei a visitar a vossa página e encontrei lá um artigo muito... Aliás, encontrei vários, portanto aconselho toda a gente a ir visitar aqui a página da Made in Dreams, mas encontrei um artigo que é aquele que serve de base aqui à nossa conversa, que é um tema muito interessante. Como organizar um casamento em 10 passos. Isso mesmo. Queremos falar aqui um bocadinho sobre este tema. Podemos, sim, exatamente. Nós quisemos fazer aqui um passo a passo para os noivos, para quando eles começam este processo, terem ali uma ajuda visual para a organização, especialmente os noivos que realmente não têm um wedding planner, precisam, é normal que de repente se sintam um bocadinho perdidos no meio de toda a informação que existe aqui neste mundo dos casamentos, é mesmo muita informação por todo lado e é natural que precisem ali de um guia. É esse o objetivo do nosso artigo dos 10 passos. Eu ia fazer o que tu fizeste, sugerir que visitem o nosso site, acedam ao blog e vejam o artigo. Isto porquê? Porque nós hoje, eu e a Raquel, vamos tentar fazer aqui um bom resumo do artigo, mas o artigo é extenso, há várias informações dentro de cada passo e mesmo depois, dentro de cada passo, conseguem aceder a artigos específicos para esse passo. Portanto, há muita informação que nós não vamos conseguir passar aqui. Hoje vamos fazer aqui Com certeza, claro. E, portanto, convidamos-vos a aceder ao nosso site e a verem mesmo o artigo. Guardem os favoritos e depois vão vendo em que fase é que estão. Depois... Exato. Isso mesmo. A outra coisa, são 10 passos e nós definimos uma ordem porque ajuda, mas o mais importante é que depois adequem às vossas necessidades, ou seja, nós estamos ali a falar de uma série de passos que vocês podem não achar que é preciso para o vosso casamento, podem querer uma coisa mais simples e dispensar alguns daqueles momentos de organização. Ou a ordem, podem inclusive alterar a ordem conforme as vossas prioridades e vamos falar um bocadinho já mais disso daqui a nada. Isso mesmo, exatamente. Passos que são obrigatórios naquela lista, Raquel. Primeiro e o último, não é? É verdade, tudo o resto não é dispensável, dependendo das vossas prioridades, como já dissemos, mas efetivamente os essenciais são o primeiro passo que a Isa vai já falar e o último. O primeiro é aproveitem o momento. Estão noivos, parabéns, aproveitem. É suposto o noivado não ser uma fase de stress infernal. Queremos que é um momento bonito da vida dos casais e, portanto, aproveitem. Comemorem em função do vosso estilo. Agora estão um bocadinho mais limitados fisicamente às comemorações, mas de certeza que arranjam forma de o fazer. Façam um jantar romântico, qualquer evento a dois, ainda que dentro de portas, por assim dizer. Aproveitem, relaxem, porque realmente depois a seguir é necessário colocar mãos à obra. Qual é o segundo passo, Raquel? O segundo passo é a escolha da data. É aquilo que nós achamos o segundo passo essencial. Isto porquê? Porque a escolha da vossa data vai basicamente influenciar, obrigada, todo o resto, todos os outros passos. Aqui, a escolha da data, tal como grande parte das outras escolhas, tem que ter sentido para vocês enquanto casal, ok? Vocês podem ser daqueles casais que nem sequer dão muita relevância ao tipo de data, portanto podem simplesmente ir ao calendário e ver qual é que é o primeiro sábado ou domingo ou sexta-feira ou quarta, que esteja livre e escolhem assim, ou então podem escolher uma data que faça sentido para vocês, a data do primeiro beijo, a data do primeiro encontro, ou inclusive homenagear alguém da vossa família, por exemplo, a data de casamento dos vossos avós ou dos vossos pais, alguém que tenha tido um casamento feliz e longo, que vocês queiram homenagear dessa maneira e trazer um bocadinho dessa sorte para vocês também. Ou seja, aqui a escolha da data tem muito que se lhe diga. Pode também ser estratégica, ou seja, podem optar por um dia de semana,
por ser, por norma, um dia com menos afluência nos fornecedores e, portanto, muitas vezes ter preços mais simpáticos, ou pode ser um fim de semana de feriado para convidados que venham, aqueles fins de semana grandes, para ter em conta os convidados que vêm de fora, para terem mais um bocadinho de tempo para se ajustarem. Basicamente, o que fizer sentido para vocês em relação à escolha da data pode ser económico ou sentimental. Desculpa lá, Raquel, vou só pôr aqui uma perguntinha. Não estamos a elevar aqui a questão da gestão das expectativas em relação à data. Imagina que é a data o nosso motor. Sim. Temos aqui algum fornecedor que não pode satisfazer o nosso desejo nessa data. Não podemos ter aqui gestão de conflitos? Sim, Claro. Eu se calhar vou aproveitar esta pergunta da Ana e vou já passar para o próximo ponto, que era definir orçamento e prioridades. Ou seja, isto da escolha da data é tudo muito certo se vocês não tiverem um fornecedor que queiram mesmo ter no vosso dia. Imaginem que para vocês é essencial ter determinado espaço, que é um dos pontos que primeiro é dedicado a maior parte das vezes. E vocês fazem questão de o ter no vosso dia. Se calhar estão dispostos a ajustar a data em função da disponibilidade desse fornecedor. E, portanto, se calhar vão primeiro falar com esse fornecedor que é tão importante para vocês, que é uma prioridade para vocês, e só depois é que definem a data em função da disponibilidade dele. Mas mesmo assim, eu deixava assim uma dica, que é, mesmo assim, normalmente vocês têm definido se querem determinado mês, ou têm 2 ou 3 opções em termos de meses, ou então já escolheram a estação do ano em que querem casar. Raramente os casais chegam ao fornecedor para ter uma mínima ideia em termos de data. Então, definir orçamento e prioridades. Definir se há mesmo aquele fornecedor muito importante e definir o valor máximo que vocês querem gastar durante este evento. Achamos que é importante, é assim, não é fundamental, ou seja, se vocês realmente, se é o dia e vocês não se importam com valores, se para vocês esse ponto não é importante, vamos arriscar a história do orçamento. Agora, se há um limite que vocês pretendem gastar para organizar este grande evento, este grande dia, é importante que o tenham em mente e que percebam qual é o valor total e qual é o valor por pessoa. E depois definir prioridades, lá está. Vejam quais são as questões mais importantes para vocês e vão tratar delas em função da importância que têm para vós. Sim. Pois. O próximo passo é a escolha do local, da cerimónia e do copo d'água. Portanto, imaginem, querem uma cerimónia religiosa, querem uma cerimónia civil, onde é que querem fazer esta cerimónia? Hoje em dia já muitas quintas oferecem um espaço para fazer cerimónia, no caso de quererem cerimónia civil. No caso da escolha, se for uma cerimónia religiosa, querem fazê-lo perto da quinta, perto de casa. Basicamente temos que pensar aqui na questão logística do espaço. E, voltando-nos agora um bocadinho mais para a questão do copo d'água, o vosso espaço de copo d'água é, por norma, a nível de orçamento, voltando aqui à nossa questão dos orçamentos, aquele que vai levar o maior bolo, ou seja, vai ser aquilo que, em termos de orçamento, vos vai tomar a maior parte do vosso orçamento. Então, aí temos que ter noção que este fornecedor, esta escolha deste fornecedor, vai também influenciar todos os outros, porque, por norma, é aquilo que nós precisamos mesmo de definir para que o evento tenha lugar, não é? Precisamos de um espaço para este evento. Por isso, este costuma ser dos primeiros, se não o primeiro fornecedor a ser escolhido, que é, para o evento acontecer, temos que ter um sítio onde nos sentar a comer, ou comer de pé, conforme preferirem. Este fornecedor também é um tipo de fornecedor um bocadinho específico, porque dependendo do sítio onde fizer, pode já ter outros fornecedores incluídos. Há muitos espaços que já têm a decoração, que já têm a animação, alguns têm até já fotógrafos incluídos. Portanto, esta escolha pode também ajudar-vos na questão orçamental, porque vocês possivelmente conseguem mais por menos, dependendo daquele fornecedor que tenham. E passamos agora para o quinto passo. Qual é? A escolha da corte. Nesta fase, nós sugerimos que definam quem são os vossos padrinhos, meninos das alianças, damas de honor, cavalheiros de honra. Que giro, muito bem.
Há mais figuras do que provavelmente a generalidade das pessoas pensa à primeira vista, por assim dizer. Ou seja, se calhar pensamos nos padrinhos, esses são, de certa forma, obrigatórios, são quase sempre presentes. Depois temos também os cavaleiros de honra, as damas de honor, e os meninos das alianças, os meninos das flores. Basicamente, escolher quem são aquelas pessoas a quem vocês querem dar um papel de destaque no vosso grande dia. Não são tão importantes como vocês, mas são... Era o que eu ia dizer. Nem convém. Depois disso, vamos ter o Save the Date e os convites, não é, Raquel? E porquê que nós falámos da escolha da cor antes do Save the Date e dos convites? Porque podem existir convites específicos para a vossa cor. Ou seja, hoje em dia não é só a questão de darmos um papelinho às pessoas a dizer quando é que vai ter o evento. Hoje em dia os convites e os Save the Dates podem ter assim proporções bastante mais elevadas. Mas vamos fazer aqui primeiro a distinção entre o Save the Date e os convites, porque são termos que geram um bocadinho de confusão. Os Save the Dates são opcionais e são normalmente um pré-convite. São coisas mais pequeninas que vos dizem apenas que vai haver um evento naquele dia e aquela hora. Mesmo a hora, nem sempre estão nos Save the Dates. É basicamente reservem este dia para nós. Só temos isso. Depois temos os convites. E os convites podem ser iguais para toda a gente, podem ser personalizados para cada família, para cada pessoa, podem ser personalizados para a corte, ou seja, dentro do convite pode estar a questão queres ser minha madrinha, queres ser meu padrinho, queres ser menino das alianças. E hoje em dia até já há alguns subornos que se podem dar dentro destes convites, uns chocolatinhos, ou um licor, ou uma cerveja, conforme aquilo que a quem é que estamos a oferecer. Um bolo. Um bolo. Também questionam muitas vezes qual é que é o prazo médio para nos darem os convites aos convidados. E aquilo que nós dizemos sempre é depende se os convidados já sabem que vai acontecer um casamento ou não. Ou seja, porque se os convidados já souberem, não há tanta urgência. Mesmo assim, uns 6 mesinhos é a média. Se os convidados não souberem, então aí convém darmos os convites o quanto antes. Pronto. E assim, passamos para o próximo passo, que são os fornecedores. Os fornecedores. Íamos dizer até que estes 10 passos que nós definimos, eles vão ser muitas vezes acompanhados aqui ao longo do nosso programa. Ao longo destes 4 sábados vamos falar com fornecedores que respondem aqui a uma série de questões para estes vários passos da nossa organização do casamento. Eu lembrei-me disso agora, porque vamos falar de fornecedores, dos restantes fornecedores. Normalmente é nesta fase que vocês já têm uma data definida, um local definido, o estilo de cerimónia definido, vão à procura dos restantes fornecedores que vão necessitar para o vosso grande dia. E aqui sugerimos, mais uma vez, que procurem de acordo com o que for mais importante para vocês. Comecem por procurar, se para vocês é essencial o fotógrafo, e se já têm pensado em 2 ou 3 nomes que fazem questão de ter convosco no grande dia, então comecem por contactar esse fornecedor para garantir que ele reserva a data para vocês. E depois seguem o processo. Estamos a falar de fotógrafos, podemos falar de animação, de videógrafos, das flores, da decoração. Podemos falar aqui de uma animação infantil. Vamos passar muito importante. Isso? Muito importante, porque quando as crianças vão para o casamento têm que estar entretidas. E deixamos só aqui a dica. Muita gente não pensa muito nisto, mas em média, para um casamento, existem cerca de 40 fornecedores. Portanto, é aqui muito jogo de cintura para balançar todos estes fornecedores. Estamos a falar de brindes, de tudo aquilo que a Isa já referiu, e efetivamente ainda são uns quantos. É isso mesmo. É fazer uma lista de tudo o que querem ter no vosso dia e depois começarem a contactar de acordo com as vossas preferências. Depois, o próximo passo, em princípio, será a roupa. Exatamente. Portanto, a roupa, o vestido de noiva, o fato do noivo, ou os vestidos ou os fatos, dependendo do casamento que for. Aqui convém fazer estas coisas sempre com alguma antecedência. Em primeiro lugar, porque muito raramente acontece ir visitar a primeira loja e escolherem o primeiro vestido ou o primeiro fato que vos aparece. Raríssimo. Por norma, é um processo que envolve alguma caça em busca da roupa de sonho. Em segundo lugar, porque também existe a hipótese de vocês fazerem um fato ou vestido por medida, e isso é uma coisa que demora no mínimo
Mínimos olímpicos, 4 meses. Estamos aqui a prever já um bocadinho. Convém sempre que seja mais tempo, para que haja os ajustes, ideias que mudam, alterações, medidas que, entretanto, podem alterar ao longo dos meses. E, portanto, convém sempre que a roupa seja vista com alguma antecedência. Afinal, por norma, é aquilo que nós vamos ver quando olhamos para as fotografias e é uma das coisas bastante essenciais no casamento. Portanto, ver isto sempre com alguma antecedência. E passamos. Mas com umas ideias bem definidas, porque, claro, não é? Porque depois também, se não temos a ideia bem definida, aquilo é um mundo. Eu posso só partilhar convosco quando foi no meu caso, mas já foi há 16 anos quase. Não, há 16, quase 17. Eu vi 3 lojas. E eu tinha aquela ideia e era aquilo. Estive em 3 lojas e pronto, e entrei numa... O modelo foi o que tu tinhas imaginado? Era o que eu queria. Na altura, eu queria o corpo em Bordeaux, a saia em dourado. E era aquilo. Passei numa, vi na montra, fiquei com a ideia. Passei noutra, experimentei. E fui àquele que vi na montra. E depois eles faziam por medida, experimentei o modelo e ficou aquilo. Apaixonei-me logo por aquilo e não dei trabalho a ninguém. Foi chegar e escolher. E adorei muito, mesmo. Mas olha, mostra um caso de sucesso, porque melhor do que nós, poderemos, quando falarmos com as estilistas, com a oficina, num destes próximos sábados, elas poderão dizer melhor, mas às vezes aquilo que as noivas idealizam, ou os noivos, ou o que seja, não é depois aquilo que gostam de ver no corpo. Portanto, exato. Bom exemplo, mas nem sempre acontece isso e lá está. Nem sempre, exatamente. É isso mesmo, porque temos uma ideia e é importante irmos também com a ideia dos gostos, das cores, e isso realmente é fundamental. Ajuda. Raquel, ainda podias completar? Não, a nível da roupa já tinha dito o que tinha a dizer. Íamos agora passar para o nosso nono passo, que era a lua de mel. Penúltimo passo. Que poderá não ser o penúltimo, lá está, vamos ter a fornecedora a falar sobre lua de mel e provavelmente, não sei, mas ela vai discordar da nossa ordem. É verdade. Mas lá está, assim, nem toda a gente quer fazer a lua de mel, nem toda a gente consegue planear a lua de mel antes do grande dia. Mas se o conseguirem fazer e se este passo for mesmo importante para vocês, convém que o façam com a máxima antecedência. A Olímpia saberá dar-nos depois mais algum detalhe, mas a verdade é que, em princípio, quanto maior antecedência vocês conseguirem planear a vossa lua de mel, melhores serão os valores. E, portanto, é ajustarem isto em função do vosso interesse neste ponto. Para além disso, nós colocamos aqui como nono ponto, que é quando as outras coisas já estão a acontecer e já têm que esperar confirmações de convidados, têm que esperar que algumas coisas aconteçam para continuarem o vosso processo de organização e aproveitarem esse momento para começarem a sonhar com o dia pós-casamento. Também é uma forma de se sentirem mais relaxados e motivados. E também aqui um pormenor, é que nós estamos a pôr isto como último passo, mas estes passos todos que nós dissemos agora acontecem muito ao início da organização de casamento. Ou seja, nós quando estamos a começar a organizar um casamento, parece que acontece tudo ao mesmo tempo. É uma correria para reservar os fornecedores, porque lá está, existe a questão de termos aqueles fornecedores para a data que queremos, ou para o local que queremos, que coincide com a nossa data, e então é uma correria, uma azáfama muito grande. E depois, há uma altura do casamento em que parece que nada acontece. E isso é perfeitamente normal. Porque é aquela fase, como a Isa estava a dizer, em que nós estamos à espera das confirmações dos convidados e não podemos avançar muito mais enquanto não as tivermos. Então, isto tudo, apesar de ser o nono passo, muito provavelmente acontecerá muito antes ainda do casamento acontecer. Isso mesmo. E agora, o 10º e último passo. Na verdade, destes todos, é o mais importante. Aquele que é mesmo verdadeiramente essencial. Este vocês não podem perder. Basicamente, este último passo é dizerem sim. Ou seja, estarem à frente de todos os vossos familiares e amigos, ou não, caso escolham um elopement wedding só a 2, mas estarem à frente da pessoa que amam e dizerem que sim a essa pessoa. E este é o passo mais importante. Também é a altura em que vocês desfrutam de toda aquela azáfama que nós acabamos de falar e de todo este processo de organização de casamento e de verem que o vosso trabalho valeu bem a pena. É este o último passo e aquele
obviamente será o mais importante. E é aproveitar o dia, é aproveitar ao máximo, Passa a correr. Nós dizemos isto muitas vezes, toda a gente diz isto e a maior parte das pessoas acha que é um clichê, mas passa a correr. Passa a correr. Muito bem, sim senhor. São 10 passos muito, muito importantes realmente, que fazem parte da organização do casamento e que não podemos saltar nenhum e que não podemos deixá-los para o fim, porque senão é um stress e depois então entramos aí numa roda de conflitos que às vezes pode ser também muito complicado. Mas também vamos ter aqui uma professora que nos pode ajudar a resolver aqui alguns conflitos que possam surgir na gestão destes passos. Mais logo, mais daqui a pouco. Bom, minhas queridas, temos aqui 2 perguntas. Vocês querem responder? Sim, vou pôr aqui uma. Qual foi? Da Teresa. Exatamente, da Teresa Fernandes. Qual foi o planeamento mais desafiante que já realizaram até hoje? Eu diria que terá sido os nossos noivos americanos, uns noivos americanos que nós tivemos. O noivo era luso-descendente, mas falava muito pouco português, e neste caso concreto, a quinta, eles já chegaram até nós com a quinta, e a quinta não falava inglês. Então havia aqui Estavam mesmo a precisar de nós. Estavam mesmo a precisar de nós, porque estava aqui eles não conseguiam comunicar com a quinta, e então aquilo estava a ser assim interessante. E entretanto, puxo a questão do Covid à mistura, e eles infelizmente tiveram que adiar o seu casamento, então houve aqui alguma ginástica, porque foi quase ao início da questão da pandemia, ainda ninguém sabia nada. Exatamente, nenhum de nós estava habituado, tivemos que reformular a nossa maneira de trabalhar, reformular aquilo que pensávamos, gerir expectativas dos noivos, dos noivos e mesmo dos fornecedores, lá está, e eu diria que esse para nós até agora terá sido dos mais desafiantes, por ter sido o primeiro em tempos de pandemia que nós organizámos. Isso mesmo, parece um ótimo exemplo. Muito desafiante e que vos deu também alguma bagagem, calhar, no fundo, para gerir estas situações que infelizmente vieram atrapalhar normais. Exatamente, a vida de todos, não é? Temos aqui a questão da Sofia Vaz, que é: que tipos de casamentos costumam fazer? De tudo, não? Eu diria que nós acabamos por fazer um bocadinho de tudo, ou seja, aquilo que nós costumamos fazer é aquilo essencialmente que os noivos quiserem, ou seja, nós orgulhamos-nos muito de ouvir aquilo que os nossos noivos querem e pretendem, e de fazermos aquilo que, ou seja, de tentarmos fazer com que o evento seja mesmo à sua imagem. Por isso é que nós temos parceiros, mas não temos fornecedores exclusivos, porque imaginando que um dos nossos parceiros não se enquadra com os nossos noivos, nós não vamos deixar de fazer o evento para eles. Exatamente. Portanto, ou seja, os nossos tipos de casamentos são os casamentos que para os nossos noivos fazem sentido. Sim, sem dúvida. Ou seja, fazemos casamentos, acompanhamos noivos com casamentos religiosos, com cerimónias simbólicas, com casamentos civis, acompanhamos noivos estrangeiros e portugueses, acompanhamos várias culturas e várias etnias, não há questão nenhuma. Para nós o mais importante é realmente conhecer aqueles noivos, perceber bem o que é que eles pretendem e depois ajustar o planeamento àquilo que eles sonham. Ora muito bem. Temos aqui uma questão da Nancy. Vamos terminar aqui com a questão da Nancy. Sim. Então, lembrar da importância dos sapatos do noivo, e especialmente da noiva, quando sugerem que a noiva trate o seu calçado. Bem, eu diria que deveria tratar do calçado mais ou menos ao mesmo tempo que trata do vestido. Sim. Até porque temos aqui vários tipos de noivas e vários tipos de calçado, ou seja, é uma noiva mais desportiva, mais casual e quer ir de ténis, ou é uma noiva mais clássica, quer ir com calçados. Quer 2 tipos de calçados, um para quando for a parte da cerimónia e um já quando for a festa para dançar. Portanto, nós o que sugerimos é, quando começarem a ver do vestido, começarem também, sobretudo quando tiverem a ideia definida, como a Ana disse, do vestido, começarem a ver também dos sapatos, para tentar com que um conjugue com o outro e para garantir que vocês têm tempo para ter exatamente aquilo que quiserem. Se o par que escolherem vocês não conseguirem calçar porque vos faz muitas bolhas nos pés, então se calhar convém terem tempo para ver outro tipo de calçado. Boa, entretanto surgiu aqui mais uma questão e já estamos a ficar sem tempo. Surgiu, é a última que temos que nos despedir de vocês. Força, já organizaram um casamento indiano? Ainda não. Mas gostávamos muito. Adorávamos. Não temos aqui o primeiro.
Olha, Não acaba adoraria. Pronto. Muito bem. Muito obrigada, Ana, por ter estado aqui connosco. Obrigada eu, gostei muito de vos ter aqui. Para quem quiser contactar a Made in Dreams, tem o contacto aqui em baixo, tem o telemóvel, contactem, vão ficar muito agradadas, vai correr lindamente. Despeço-me já de vocês para dar entrada agora aqui à nossa Filipa. Das cerimónias, vamos falar de alguns tipos de cerimónias e protocolos. Meninas, Obrigada. até já! Beijinhos!